Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, gente. Com alegria nós podemos mais uma vez conversar sobre as coisas de Deus. Nessa semana, dois acontecimentos importantes, eu penso, chamaram a nossa atenção. Primeiro, é a Semana da Pátria, a semana do nosso Brasil. E segundo, a nossa igreja publicou um documento importante, através da Sagrada Congregação da Fé, um documento longo, com 21 páginas. Eu tirei a cópia na internet, pela internet deu 21 páginas, chamado Dominus Jesus, o Senhor Jesus. Dominus quer dizer o Senhor, né? Jesus, em latim, Jesus. Esse documento é da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Vocês sabem que a Sagrada Congregação da Fé do Vaticano é aquela congregação, é como que um ministério da igreja, que é a sentinela da fé, guarda a pureza da fé, guarda o depósito da fé, para que aquilo que Jesus confiou à igreja e que salva a humanidade, essa verdade salvífica não se corrompa, não se esvazie, não seja modificada por qualquer um. Então o Vaticano tem lá a Congregação da Fé, e o Papa colocou à frente dessa congregação, é chamado de prefeito, né? Quem coordena cada congregação do Vaticano. O Papa colocou à frente um cardeal alemão chamado Joseph Ratzinger, há pelo menos 19 anos. É um homem da confiança do Papa. E nesta semana, a Congregação da Fé publicou esse documento, aprovado pelo Santo Padre. Tanto é que nós encontramos aqui no final do texto, eu vou ler para vocês, é sempre assim que algum documento desse é aprovado. O Sumo Pontífice João Paulo II, na audiência concedida a 16 de junho de 2000, ao abaixo assinado cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, com ciência certa e com a autoridade apostólica, ratificou e confirmou esta declaração, decidida em sessão plenária, e mandou que fosse publicada. Dado em Roma, sede da Congregação para a Doutrina da Fé, 6 de agosto de 2000, festa da Transfiguração do Senhor. E o documento vem assinado pelo cardeal Ratzinger e pelo secretário da congregação, Monsenhor Tarcísio Bertoni. Eu queria falar um pouco sobre essas duas coisas nessa reflexão que nós temos agora. Um pouco sobre o nosso Brasil e um pouco sobre a nossa igreja. Essas duas mães que nós temos: a mãe igreja, a Mater Ecclesia, e a mãe pátria. A igreja nos ensina, desde os primórdios, que a gente deve ter muito amor à pátria. A igreja não quer que se cultive um nacionalismo doentio, aquele nacionalismo, bairrista, onde as nações se separam por ódios, por rivalidades. Não. Mas a igreja ensina que cada povo deve ter amor à sua pátria. A pátria é a mãe de todos nós. Nós estamos na Semana da Pátria, celebramos essa Semana da Pátria. Nós vimos aí muitos movimentos. Aqui em Aparecida houve o grito dos excluídos, 85 mil pessoas. Vimos uma série de coisas, não é? Mas eu queria perguntar o seguinte: o que de fato o nosso Brasil precisa? O que de fato esse Brasil precisa para melhorar? Para vencer a corrupção, para vencer a fome, para vencer a miséria, para vencer a violência, para vencer a droga, para vencer o crime organizado. O que esse nosso Brasil precisa? Eu acho que vocês concordam comigo que a resposta é uma só: esse Brasil precisa de Deus. Esse Brasil precisa de conhecer o Evangelho, de viver o Evangelho. Quando o nosso Papa esteve aqui, a penúltima vez, ele foi lá em Florianópolis, beatificar a Madre Paulina, e o Papa disse
na beatificação de Madre Paulina, o Papa disse: o Brasil precisa de santos, muitos santos. Em outras palavras, o Brasil precisa de fé. O Brasil precisa viver aquilo que a igreja ensina, aquilo que o Evangelho ensina, aquilo que Cristo ensina. Eu não concordo e vou dizer claro, não concordo com as pessoas que acham que o Brasil vai vencer os seus problemas através da agitação. Agitação dos sem terra, agitação das ruas. Não acredito. Jesus nunca ensinou a acertar o mundo com violência, com agitação, com nada. Quando o Papa esteve, logo que ele foi eleito Papa, em 1978, ele foi na conferência de Puebla, no México, a conferência dos bispos da América Latina, e o Papa disse lá na conferência de Puebla, no discurso inaugural da conferência, o Papa disse uma coisa muito importante: não se coaduna com a fé católica esta visão de Jesus Cristo revolucionário. Por quê? Porque naquele tempo, na década de 70, vivia-se aqui na América todo o fogo da teologia da libertação, não é? Contestação de todo lado. Então queriam fazer de Jesus um revolucionário político. Os sandinistas lá em El Salvador, na Nicarágua, chegaram um dia a vaiar o Papa numa missa, porque o Papa disse que não concordava com esse tipo de agitação. O Papa foi vaiado pelos sandinistas na América, mas ele nunca abriu mão disso. Um dia perguntaram a ele o que ele achava dessa questão aqui na América Latina, teologia da libertação, essa agitação. Ele disse: olha, aqui na Europa nós levamos 70 anos para vencer o comunismo, o socialismo, que fez mais de 50 milhões de vítimas aqui na Europa, e vocês querem agora implantar isso na América? É isso que vocês querem? Depois que nós aqui na Europa derramamos o nosso sangue debaixo do socialismo, do comunismo, o comunismo fez muito mais vítimas do que o nazismo. Enquanto que o nazismo fez uns 6 milhões de vítimas, o comunismo fez pelo menos, se contar a Rússia, a China e todos os países que o comunismo dominou, houve mais de 100 milhões de assassinatos de vítimas. É só você ler aquele livro que foi escrito recentemente, chamado, né, sobre o comunismo, de um autor americano, né, o lado negro do comunismo. Então, eu não concordo com as pessoas que acham que esse Brasil vai mudar, vai melhorar, agitando as pessoas, jogando os ricos contra os pobres, jogando os sem terra contra os fazendeiros contra os sem terra. Não é por aí não. Não é por aí. Jesus nunca ensinou a agitação e a violência como meio de resolver problema social. Nunca. Ninguém como Jesus poderia causar uma revolução social onde ele viveu, porque no tempo de Jesus, vocês sabem, mais da metade do mundo, da população, era escrava, eram escravos. Jesus podia muito bem ter chegado aqui e ter dito assim: vamos acabar com essa escravidão na marra, vamos quebrar tudo, vamos rebentar tudo, vamos mudar tudo. Jesus nunca fez uma agitação social. Por que ele nunca fez uma agitação social? Por que nunca Jesus liderou as massas contra o governo da época, contra Roma? Não, ele se submeteu a Pilatos. Ele disse a Pilatos no julgamento dele: Pilatos, você tem poder, porque esse poder que você tem foi dado do alto, por isso que você tem poder. E Jesus morreu sob Pôncio Pilatos, nós rezamos no credo. Ele disse: Pilatos, não se preocupe comigo não, Pilatos, porque o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, Pilatos, os meus súditos pegariam em arma para me defender. Mas fica tranquilo, meu reino não é deste mundo. Eu não vim para conquistar o poder temporal, eu vim para arrancar o pecado do mundo. Eu ouvia lá da minha casa
que mora aqui perto, a 20 quilômetros, na cidade de Lorena. Eu ouvi o Padre Jonas falar do pecado, da desgraça do pecado. A gente só entende o horror do pecado quando a gente olha o que o pecado fez com Jesus. Aí você entende o horror do pecado, a hediondez do pecado. O pecado fez aquilo lá com Jesus. O meu pecado, o seu pecado, fez aquilo lá com Jesus. E Jesus disse, ele veio para isso, para tirar o pecado do mundo. Deus incumbiu João Batista para anunciar ao mundo o Messias. João Batista podia ter anunciado Jesus de muitas maneiras. Ele é o mais belo dos filhos dos homens, como dizia o salmista. Ele é o esperado das nações, como diziam os profetas. Ele é o grande profeta, como dizia o povo judeu, o Messias. Não, mas João Batista preferiu fazer diferente. João Batista preferiu dizer assim: olhem lá, eis que vem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. João Batista definiu no alvo, na essência, a missão de Jesus. Não é um revolucionário de Nazaré, não é um agitador de massas, não é um político, não é um sindicalista, não, é o Cordeiro manso, humilde, calado, silencioso de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. E vai tirar o pecado do mundo pagando o preço da sua vida divina, uma vida de valor infinito. Ele imolou a sua vida para que todo o pecado que ofendeu a majestade infinita de Deus fosse pago, e para trazer a nós esse remédio da salvação através do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu vejo todo ano, na semana de 7 de setembro, tantas agitações, não gosto. E eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome da Canção Nova, nem em nome do Padre Jonas, eu estou falando em meu nome. Não gosto de nada disso. Jesus Cristo não veio trazer isso. Eu acho que não é isso que vai salvar o Brasil. Falando aos bispos do Brasil em Roma, e falando ao povo do Brasil aqui no Mato Grosso, o Papa disse, por exemplo, que a igreja não pode, por exemplo, aqui vou dar só um exemplo, fomentar, incentivar invasões de terra. Eu tenho essa passagem até, eu fiz questão de anotar para que eu não dissesse palavras erradas. Então eu tenho o texto aqui, exato, que o Papa disse aos bispos do Brasil, que estiveram com ele no dia 21 de março de 95, há 5 anos atrás, os bispos do Brasil, que foram à visita ad limina ao Papa. O Papa disse esta frase, eu queria que vocês compreendessem bem: a igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira, disfarçada das propriedades agrícolas. Você entendeu o que eu li? Entendeu? Quem entendeu, levante a mão. Quem entendeu a palavra do Papa, levante a mão. Tem gente que não entendeu, vou ler de novo. A igreja é o Santo Padre falando aos bispos do Brasil em Roma no dia 21 de março de 95. A igreja não pode, e ele usa 3 verbos: estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas, quer dizer, de maneira disfarçada. Entenderam agora? Alguém não entendeu? Levante a mão, porque se não entendeu eu vou ler de novo. Não entende? Tem gente que não entendeu, eu vou ler de novo. A igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira, disfarçada das propriedades agrícolas. O Papa falou claro para os bispos do Brasil em Roma em 1995: a igreja não pode entrar nessa.
Existe lei nesse país. Tem que fazer reforma agrária no Brasil? Tem que fazer reforma agrária no Brasil. Não há quem não concorde com isso. As terras que estão improdutivas desse país têm que ser usadas, mas não é desse jeito. Ocupando uma propriedade que tem dono, o jeito tem um documento de posse da terra. O que vai acontecer com isso, gente? Vai haver um banho de sangue. Porque os donos da terra se armam de um lado, os sem terra do outro, e o que nós estamos assistindo? Todo dia você abre o jornal, 2, 3, 4 sem terras mortos. E quem é que está por trás disso? Por que eu trago esse assunto aqui num congresso de igreja que é esse nosso? Eu trago isso porque quem está por trás do movimento sem terra no Brasil é a igreja, é uma facção da igreja desobediente ao Papa, encabeçada pelo Frei Beto. Todo mundo sabe disso, e ele já disse isso de público nos jornais. Eu posso falar aqui de público, porque ele se apresenta de público. Quem é Frei Beto? Frei Beto é um frei dominicano. É um frei dominicano que, a questão de uns 3 meses ou um pouco mais, escreveu no jornal A Folha de São Paulo um artigo com esse título: Querido Papa. Um artigo cínico, um artigo debochado. Querido Papa, por que você não concorda com o uso da camisinha? Por que você não aceita que os padres se casem? Por que você não aceita que os casais divorciados com um segundo casamento possam comungar? Por que você não aceita o homossexualismo? Um artigo debochado, um artigo blasfemo na Folha de São Paulo. Eu posso falar disso de público porque ele publicou isso de público. A Folha de São Paulo é um dos jornais mais lidos do Brasil, tem mais de 100.000 tiragens por dia. É este homem, meus irmãos, e aqui eu falo com a minha responsabilidade única, é este homem que não gosta do Santo Padre, é este homem que não obedece à doutrina católica, que lidera o movimento sem terra no Brasil. É preciso que se saiba disso. Nós não podemos deixar as pessoas na ignorância, não podemos deixar as pessoas serem usadas como massa de manobra e depois morrerem na frente dos batalhões da polícia. E a polícia está ali porque ela está cumprindo a sua missão. Se um juiz dá o direito de posse a uma terra e manda que a polícia vá lá e devolva a terra, a polícia tem que ir. E depois nós todos culpamos a polícia. Mais culpado do que a polícia pelas mortes que acontecem no campo hoje são os mentores dos líderes do movimento sem terra, e esses mentores estão infelizmente dentro da Igreja Católica. Mas nós precisamos saber quem são, porque não é assim, meus irmãos, que esse Brasil será grande. Não é vendo nossos irmãos se matarem nos campos de batalha, não é? Jesus nunca ensinou isso. Esse Brasil será grande, então, de que forma? Eu quero ler mais uma passagem ainda para vocês verem como o Papa se preocupa com isso. Ele falou aos bispos do Brasil em 95, mas quando ele esteve aqui no Brasil em 91, 4 anos antes de 95, ele falou disso também. Quando o Papa esteve lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, eu tenho aqui a data exata, dia 14 de outubro de 91, porque eu tirei do jornal do Vaticano, eu tirei do jornal do Papa. Eu estou dando aqui as datas e estou dando os documentos. O Papa disse aqui em São Luís do Maranhão: nem a justiça social, nem o bem comum consentem a danificar alguém, nem invadir sua propriedade sob nenhum pretexto. Vou ler de novo: nem a justiça social, nem o bem comum consentem danificar alguém, nem invadir sua propriedade sob nenhum pretexto. Você talvez possa estar pensando assim: o pregador deve ser um grande fazendeiro. Não sou. Não tenho 1 metro quadrado de terra. Recebi um pequeno sítio de herança dos meus pais. Esse sítio hoje nós o doamos para transformar numa casa de recuperação. Não tenho 1 metro quadrado de terra. Eu estou falando filosoficamente, religiosamente. Estou falando
por aquilo que São Paulo chama de obediência da fé. Romanos 1,5. São Paulo diz que nós temos que ser obedientes à fé que nós professamos. Nós temos um Papa, nós temos um cabeça visível nessa igreja. Será que não entenderam o que o Papa disse? Será que alguns bispos não entenderam o que o Papa disse? Ou será que eu posso chamá-los de desobedientes diante do Papa? Será que muitos sacerdotes não entenderam o que o Papa disse? Ou será que eu posso chamá-los de desobediente ao Santo Padre? Será que cada padre não sabe? Será que cada bispo não sabe? Será que cada religioso não sabe que antes dele entrar para a vida religiosa da igreja ele faz um voto de obediência? Onde é que está essa obediência? Como leigo, que não fui obrigado a fazer essa obediência, eu procuro viver essa obediência. E agora eu quero perguntar aos religiosos que fizeram o voto da obediência: onde é que está essa obediência? Ou será que não sabem ler? Ou será que não sabem ler? Ou será que não escutam mais? O que falta para o nosso Brasil, meus irmãos, é obedecer à igreja, obedecer os mandamentos de Deus, obedecer o Santo Padre. Eu tenho uma alegria de estar aqui nessa canção nova, e procuro usar todo o meu tempo vago aqui nessa canção nova, porque há 30 anos acompanho esse homem chamado Padre Jonas. O conheci com 20 anos de idade, hoje estou com 50. Esse homem celebrou meu casamento há 28 anos atrás. Nós sempre fomos amigos do peito. Mas por que hoje eu o admiro mais ainda e procuro dar-lhe todo o tempo que eu posso? Eu sou professor universitário, trabalho de 8 às 6 da tarde, mas às noites todas eu venho para a Canção Nova gravar meus programas e etc, e etc. Por quê? Porque eu sinto que Deus está fazendo uma grande obra através desse homem. E todos vocês sentem o mesmo, não precisa ficar falando disso. Deus usa de vez em quando alguns homens e algumas mulheres para como que arrancar uma parte da igreja das trevas. Foi assim, né, com grandes papas da igreja. Foi assim com um Dom Bosco. Foi assim com Santo Afonso de Ligório. Foi assim com Santo Agostinho. Foi assim com Tomás de Aquino. Deus está fazendo uma grande obra hoje através desse homem, Padre Jonas Habib. Com todos os erros que ele tem, que sabe que tem, com todos os pecados que ele tem, que sabe que tem. Eu digo isso porque eu já vi ele dizer isso, mas Deus está fazendo uma grande obra através desse homem. Esta obra sim vai fazer bem para o Brasil. Esta obra sim. Eu estava dizendo a vocês, que eu não acredito nessa libertação da teologia da libertação, libertação que é só terrena, que não é espiritual, que não é libertação do pecado. Não acredito nessa libertação. Essa libertação que é só política, que é só social, que é só terrena, não acredito. Foi essa libertação que enterrou a igreja nos últimos 20 anos. É por causa dessa triste teologia da libertação que os nossos jovens não sabem mais o catecismo, não sabem mais os mandamentos, não sabem mais não sabem mais nada, porque só ensinaram para os jovens o social, e o espiritual, nada. Mas Deus nos socorreu. Hoje nós temos uma televisão que está entrando em cada cidade do Brasil, chamada TV Canção Nova, e que quer a libertação espiritual do homem. A palestra anterior que vocês ouviram testemunha tudo o que eu quero dizer. A libertação do pecado. Jesus não veio a esse mundo para outra coisa a não ser para libertar o homem do pecado, e deixou a igreja para isso, e deixou o sacramento da confissão para isso, e derramou aquele sangue bendito para isso, para que o homem tirasse do seu coração o pecado, porque o homem, depois que tirou o pecado do coração, ele tirou todas as mazelas. Não é preciso uma filosofia subversiva para fazer a caridade. Os homens que mais caridade fizeram nesse mundo eram homens altamente espirituais.
Você conhece Madre Teresa de Calcutá? Quem fez tanta caridade quanto essa mulher? Quem faz tanta caridade nesse mundo como as irmãzinhas de Madre Teresa de Calcutá? E no entanto, quando Madre Teresa de Calcutá esteve aqui no Brasil, com o cardeal do Rio de Janeiro, ela pediu um favor ao cardeal do Rio de Janeiro: cardeal, por favor, não permita que os padres da linha da teologia da libertação sejam os confessores das minhas filhas. Está aí. Vejam como a coisa é séria. A igreja sempre fez caridade, meus irmãos. Pelas mãos de São Vicente de Paulo, no século XVI, passava mais dinheiro do que nas mãos do ministro das finanças da França. E São Vicente de Paulo não fez revolução nenhuma para poder cuidar daqueles pobres de Paris. E por aí você vai, um São Camilo de Leles, um São Francisco de Assis, não fizeram revolução nenhuma nessa igreja. Francisco de Assis, com seus 12 irmãozinhos maltrapilhos, foram beijar o pé do Papa mais famoso que teve na história dessa igreja, Papa Inocêncio III. Um apogeu que a igreja atingiu, que em termos temporais. No entanto, Francisco de Assis foi lá beijar o pé do Papa. E o Papa abençoou a obra de Francisco. E por isso os franciscanos estão hoje no mundo inteiro. A igreja não precisa de uma filosofia agitadora, violenta, para levar à salvação. A igreja precisa hoje que essa canção nova entre em cada lar. A igreja precisa hoje que as televisões católicas, não só a canção nova, temos aí também a século XXI, entrem em cada lar. É isso que nós precisamos. Eu quero aqui dizer uma coisa. Hoje já são 100 retransmissoras da canção nova nesse Brasil. Mas quantas cidades tem esse Brasil, meus irmãos? Só que em São Paulo são 600 e pouco. O Brasil inteiro é em torno de 6.000 municípios. 6.000. Nós só chegamos a 100 até agora. É verdade que chegamos em grandes cidades, Salvador, na Bahia, São Paulo. A Canção Nova já tem a sua retransmissora em grandes cidades, mas falta muito. Falta muito. O que é preciso é que cada um que ouve, que assiste essa TV pela parabólica ou pela TV a cabo, lembre-se que existem muitos que não podem assistir essa televisão porque não pode comprar uma parabólica, não pode comprar uma TV a cabo, então ele tem que pegar na anteninha comum. Então é preciso que na cidade haja uma retransmissora. Nós temos que fazer então esse mutirão nesse Brasil. Deus deu a graça, existir a Canção Nova, existir esse veículo de comunicação. Eu sei como nasceu a Canção Nova, eu queria contar para vocês isso. Em 1974, eu conheci o Padre Jonas em 70. Em 1974, há 26 anos atrás, terminou um sínodo em Roma importantíssimo, chamado Sínodo da Evangelização. Era com o Papa Paulo VI. E quando acabou o sínodo, Paulo VI escreveu uma exortação apostólica. Sempre que termina um sínodo, uma reunião com os bispos do mundo inteiro, o Papa escreve um documento que normalmente ele chama de uma exortação apostólica. Quando acabou o sínodo de 74, Paulo VI escreveu aquela exortação apostólica belíssima chamada Evangelii Nunciandi, a evangelização no mundo contemporâneo, que o nosso Papa atual chama de cartilha da evangelização. João Paulo II chama a Evangelii Nunciandi de a carta magna da evangelização, o catecismo da evangelização, o roteiro da evangelização. Belíssimo. E nesta exortação apostólica, Paulo VI disse uma frase assim. Essa frase mexeu com o Padre Jonas. Em 74, a frase dizia assim: se a igreja não usar os poderosos meios de comunicação para evangelizar, a igreja será culpada diante do seu Senhor. O Papa chacoalhou a goiabeira, como nós dizemos por aqui, né? Se a igreja não usar a rádio, não usar a televisão para evangelizar,
esse poderoso meio de comunicação com a inteligência dos homens inventou, se a igreja não usar isso, a igreja será culpada diante do seu Senhor de pecado de omissão. Eu me lembro que a partir daí o Padre Jonas disse: vamos começar. E começou a Rádio Canção Nova. E veio a beleza da Rádio Canção Nova. Há 10 anos atrás, eu vim fazer um programa da Canção Nova bem ali. Não tinha nada disso que vocês estão vendo aqui. Essa rua era de terra, não tinha nenhuma dessas instalações por aqui. Nada aqui, era simplesmente uma fazenda, não tinha nada aqui. E eu vim fazer um programa aqui à noite, na rádio. Era um programa que eu fazia de 6 às 8, não, de 8 às 10 da noite, não me lembro. Eu sei que eu terminei o programa, ia saindo de carro. Ele estava ali parado, na rua. Me parou o carro. Padre Jonas parou, não tinha ninguém, estava eu e ele só. Era um domingo à tardezinha, à noite. E ele disse da janela do carro: Felipe, eu vou começar a televisão. O Senhor me disse em oração que está na hora de começar. E Ele me disse que vai dar os meios. Eu que já estava acostumado com Ele, né? Com a fé que Ele tem, disse: Padre, eu não duvido de nada. A única coisa que eu te digo, Padre, que eu vou atrás do Senhor como sempre eu fui. Vá à frente. E nós vamos aqui atrás, ajudando o que for possível. Há 10 anos atrás, hoje eu vejo essa televisão atingindo esse Brasil. Que alegria eu sinto no coração. É Deus salvando esse nosso Brasil. Então eu queria dizer a vocês, se nós quisermos dar a Deus um presente neste ano 2000, neste ano 2000 você tem que dar um presente para Jesus. Neste ano 2000 você tem que dar um presente especial para Jesus, porque Jesus está fazendo 2000 anos. Não importa que na Idade Média erraram 4, 5 anos do nascimento de Jesus, não importa, né, que aquele monge Dionísio lá na Idade Média que fez o calendário errou 4, 5 anos, errou mesmo, não tem importância. Mas o que a igreja definiu é o que Deus define no céu. Se a igreja definiu que este é o ano 2000, para Deus este é o ano 2000 da era cristã. Então é ano de dar um presente para Jesus. Eu encontrei com um jovem professor de história fazendo pós-graduação lá naquela cidadezinha perto de Santos. Ele disse: professor, já sei qual é o presente que eu vou dar para Jesus esse ano. Mandei fazer uma capelinha dentro da minha casa. E consegui até que viesse um bispo para benzer essa minha capelinha. É o presente que eu vou dar para Jesus. Esse rapaz fez isso. Esse ano nós temos que dar um presente para Jesus. Eu penso que um grande presente que nós podemos dar para Jesus é conseguir que a Canção Nova instale um retransmissor em cada cidade. Talvez na sua cidade se não tem. Talvez seja um meio de colocar aí uma retransmissora. Eu não sei se você já pensou quantas almas você poderá levar para Deus. Eu não sei se você já pensou quantos jovens você poderá ver sair das drogas, assistindo um PHN, um programa qualquer. Eu não sei quantas pessoas você poderá tirar da mentira das falsas religiões, dos falsos profetas, que aliás é o assunto do documento da igreja dessa semana. Eu recebo tantas cartas desse Brasil inteiro de gente dizendo: professor, a minha vida mudou vendo essa televisão. O seu programa Escola da Fé mudou a minha fé. Quantas pessoas a gente pode trazer para Deus hoje através disso? Então eu deixo aqui esse convite a você. Eu fiz esse sonho do Padre Jonas, que haja uma retransmissora em cada cidade desse país. Eu fiz esse sonho. Padre Jonas, esse sonho hoje é meu também. E eu queria que vocês também fizessem de vocês também esse sonho, que é um sonho de Deus. Bem, a segunda parte da nossa conversa, esse documento que a Congregação da Fé publicou. É claro que um documento desse tamanho eu não vou ter condições aqui de ler tudo, de explicar tudo, mas eu queria, quem tem internet na sua casa pode tirar
cópia deste documento, é só entrar no site do Vaticano, entra lá na sala de imprensa, lá naquela janelinha, sala de imprensa, você vai lá, você vai encontrar esse documento chamado, né, Dominus Iesus, o Senhor Jesus. A tradução em português que a Congregação da Fé coloca é esta: sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Meus irmãos, ainda falando do Brasil, esse nosso Brasil nasceu católico, essa nossa América Latina nasceu católica. Eu não sei se você sabe disso, eu não sei se você já agradeceu isso a Deus. Os colonizadores que vieram para cá, de Portugal e da Espanha, vieram mandados por reis católicos, que queriam trazer o Evangelho a esta parte do mundo desconhecido. Dom Manuel o Venturoso de Portugal era um homem religioso, rei de Portugal. É por isso que quando Cabral veio para cá, na nau de Cabral já tinham 17 sacerdotes. Será que é por acaso que os sacerdotes bateram aqui na primeira expedição de Pedro Álvares Cabral? Não. É porque as viagens dos descobrimentos no século XVI tinham como finalidade levar o Evangelho aos povos também desconhecidos. Eu tenho um documento não, está num livro de história da igreja de Daniel Rups. Daniel Rups escreveu talvez a mais profunda história da igreja, pelo menos que eu conheço. São 10 volumes, cada um com quase 1000 páginas. Daniel Rups tem uma citação muito interessante, eu fiz questão de copiar aqui. Vocês lembram que quem mandou para a América Cristóvão Colombo foram 2 reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, de Castela e Aragão, na Espanha. Eles conseguiram para Colombo aquelas 3 caravelas, e Colombo trouxe com eles os missionários. E quando Colombo chegou em terra, que nome ele deu para a terra que ele chegou? El Salvador. Em homenagem a quem? A Jesus. Colombo era um homem católico, profundamente católico. Claro que católico para os padrões da Idade Média. Ele chamou aquela ilha que ele chegou, aquele lugar que chegou, de El Salvador, o Salvador. E depois vocês se lembram que quando Portugal chegou, a Espanha chegou, descobriram a América, né? Então houve um Papa, Alexandre VI, que dividiu a América em 2 partes, a América Portuguesa e a América Espanhola, através do Tratado de Tordesilhas, 1560 mais ou menos. Os reis da Espanha, Fernando e Isabel, ficaram proprietários da América Espanhola, e os reis de Portugal, da América Portuguesa. Mas eu quero ler para vocês o que a rainha católica da Espanha, Isabel, escreveu no seu testamento de morte. Por que ela queria essas terras? Eu vou dar a fonte, que é para ninguém pensar que eu estou inventando história. Está lá no livro do Daniel Rups, o volume que chama A Igreja da Renascença e da Reforma, volume 5, na página 275. A rainha católica Isabel da Espanha diz assim: o nosso desejo absoluto, ao suplicarmos ao Papa Alexandre VI que nos dê as terras firmes do oceano, era para fazer todos os esforços para levar os povos desses países novos a converter-se à nossa santa religião, enviar-lhes sacerdotes, religiosos, prelados e outras pessoas instruídas e tementes a Deus, para os educar nas verdades da fé e dar-lhes o gosto e o costume da vida cristã. Gente, são palavras da rainha Isabel. Ela é esposa do rei Fernando, que mandaram Colombo para a América. Eu vou repetir: o nosso desejo absoluto, quer dizer, o nosso desejo maior, ao suplicarmos ao Papa Alexandre VI que nos concedesse a propriedade de metade das ilhas e das terras firmes do oceano,
era para fazer todos os esforços para levar os povos desses países novos a converter-se à nossa santa religião, enviar-lhes sacerdotes e religiosos, prelados e outras pessoas instruídas e tementes a Deus, para os educar nas verdades da fé e dar-lhes o gosto e o costume da vida cristã. Eu quero dizer a vocês, gente, que quando eu cito alguma palavra, eu gosto de colocar embaixo a fonte, para as pessoas não pensarem que eu estou brincando. Eu tenho lido muito o diário que Colombo escreveu, quando Colombo veio para a América. Ele escreveu naqueles 50 e tantos dias antes de chegar à América e descobrir a América. Ele escreveu um diário. Eu li esse diário. Eu li a carta toda de Pero Vaz Caminha, você deve ter lido. Eu li os Lusíadas de Camões, que narrava a glória dos descobridores. Eu li muitos documentos da história. Quando você lê tudo isso, você vê que amor aquele povo tinha à igreja, que amor aquele povo tinha à evangelização, às missões além-mar. Houve erros, houve sombras, por causa do pecado, da miséria do homem, mas como diz o Papa, as luzes foram muito mais fortes do que as sombras. Esse nosso continente é católico, nasceu católico. É por isso, meus irmãos, que hoje 80% ainda desse continente é católico, porque nasceu aos pés da Santa Cruz, recebeu o nome de terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, de verdadeira cruz, e depois chamaram de Brasil, por causa do pau-brasil que havia aqui. Hoje o que nosso Brasil precisa também, meus irmãos, é que esse Brasil receba a verdadeira fé católica. É isso que o documento fala para nós dessa semana. Eu quero ler para você algumas partes só, mas veja, é preciso dizer que tudo que esse documento coloca para nós já está no catecismo da igreja. Quando eu li o documento eu não achei novidade nenhuma, porque eu já tinha lido tudo no catecismo da Igreja Católica. Mas por que a Congregação da Fé fez questão de destacar alguns pontos? Porque ela está preocupada com muitos abusos que têm acontecido. Abusos às vezes na cabeça de alguns teólogos, né? O principal ponto que o documento enfoca é este: só em Jesus Cristo há a salvação. A revelação de Deus se deu por completa em Jesus Cristo. Por quê? Porque existe hoje um relativismo religioso, onde as pessoas querem dizer assim, alguns querem dizer assim, não, parte da revelação de Deus está em outras religiões. O documento diz não, a revelação completa de Deus está em Jesus Cristo. Não há necessidade de nenhuma outra verdade religiosa para se ter a plenitude dos meios da salvação. Essa é a tônica do documento. Porque tem gente dizendo, não, parte da salvação está lá no budismo, parte da salvação está no hinduísmo, parte da salvação... A igreja diz, a salvação está por completa em Jesus Cristo e na Igreja Católica. Esse é o teor do documento. Eu quero ler o pedaço que eu acho mais assim contundente, de tantas coisas que existe aqui. Claro, a gente não pode ler tudo, o tempo não dá, mas eu quero ler aqui, vou começar pelo fim, porque no fim ele faz a conclusão, e a conclusão é mais fácil da gente compreender. Então escutem o que diz o documento. Os padres do Concílio Vaticano II, debruçando-se sobre o tema da verdadeira religião, afirmaram. O que o Concílio Vaticano afirmou? Acreditamos que esta única verdadeira religião se verifica na Igreja Católica e Apostólica, a qual o Senhor Jesus confiou a missão de a difundir a todos os homens, dizendo aos apóstolos, e depois fazer discípulos de todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo quanto vos mandei. Por sua vez, todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo no que se refere a Deus e à sua igreja, e abraçá-la
e pô-la em prática uma vez conhecida. Então, o documento apenas relembra o que o Vaticano já disse: a verdadeira religião está na Igreja Católica Apostólica Romana. Depois diz aqui em outro lugar, não é? Com a vinda de Jesus Cristo Salvador, é o número 22 do documento, com a vinda de Jesus Cristo Salvador, Deus quis que a igreja, por Ele fundada, fosse um instrumento de salvação de toda a humanidade. Então, quem é o instrumento de salvação de toda a humanidade? A igreja, né? Diz o documento: Deus quis que a igreja, por Ele fundada, fosse um instrumento de salvação de toda a humanidade. Esta verdade de fé nada tira ao fato de a igreja nutrir pelas religiões do mundo um sincero respeito, mas, ao mesmo tempo, exclui de forma radical a mentalidade indiferentista. Que mentalidade é essa? Ele põe entre aspas, imbuída de um relativismo religioso que leva a pensar que tanto vale uma religião como outra. Existe um modismo dizendo aí todas as religiões são boas. O documento diz não. Não, a igreja respeita todas as religiões, mas vou ler de novo, né? A igreja nutre pelas religiões do mundo um sincero respeito. Claro, nós temos que respeitar a todos, mas ao mesmo tempo exclui, põe de lado, de forma radical, corta a mentalidade indiferentista, imbuída de um relativismo religioso, que leva a pensar que tanto vale uma religião como outra. Sabe por que o Vaticano está batendo pesado nisso, gente? Porque já apareceu teólogo dizendo assim: não precisa evangelizar os índios, não. Eles já têm uma religião, eles se salvam pela religião lá dos pajés, dos coisas. Não precisa ir lá evangelizar os esquimós, os pigmeus, não precisa não precisa mais evangelizar os hindus, os judeus, os muçulmanos, não, eles se salvam na religião deles. Aí, meus irmãos, não precisa mais de evangelização, né? Aí a igreja não precisa mais ser missionária. Se cada um se salva dentro da sua fé, para que evangelizar? Por que a Europa mandou os missionários ao Brasil? Por que mandou os missionários à América? Por que mandou os missionários à Índia, à China, ao fim do mundo, e tanta gente que morreu martirizada? Porque a igreja sabe que fora dela não há salvação. O catecismo repete essa frase, o documento repete essa frase literalmente: fora da igreja não há salvação. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Isto quer dizer o seguinte: mas e aquele que não conheceu Jesus Cristo? Aquele que não conheceu a igreja? Aquele que não conheceu o evangelho? Então está perdido, vai para o inferno? Não. O mesmo catecismo e o mesmo documento diz o seguinte: aquele que sem culpa, veja bem, entre vírgulas, sem culpa, não conheceu o evangelho, não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, pode se salvar por caminhos misteriosos de Deus, que a igreja diz que não sabe quais são. A igreja é sincera a dizer: não sabemos que caminhos são esses, mas pode se salvar, porque Deus é Deus, desde que vivam de acordo com os ditames da sua consciência. Ok? Então esta frase, dentro, fora da igreja não há salvação, não quer dizer que o resto está perdido, não é isso. Mas quer dizer o quê? Aquele que está dentro da igreja só se salva dentro da igreja, porque ele conheceu a fé, ele conheceu o evangelho. O que Jesus disse para os apóstolos no final do evangelho de São Marcos? Esse é um texto que o documento bate firme: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, recusar o batismo,
será condenado. Claro que voluntariamente falando. Quem crer e for batizado será salvo. E quem é que dá a fé? É a igreja. Quem é que dá o batismo? É a igreja. Pois sem a igreja não tem sacramento, sem sacramento não tem salvação. Esse documento continua. Eu vou pegar um trechinho aqui que ele vai falar sobre a igreja, porque esse trecho aqui me parece importante. Ele diz assim, número 16 do documento: o Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constituiu a igreja como mistério salvífico. O que o documento quer dizer, gente? Jesus não fundou apenas um clubezinho de serviço, não. Não foi um grupinho de amigos apenas que Jesus fundou, não. Foi a igreja mistério salvífico. Ok? Ele mesmo está na igreja, e a igreja está nele. Por isso a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja, unida de modo inseparável ao seu Senhor. Jesus Cristo, com efeito, continua a estar presente e a operar a salvação na igreja e através da igreja. Compreenderam isso? Então o documento quer dizer assim: a igreja não é alguma coisa mais ou menos importante, a igreja é fundamental. Cristo não fundou apenas um grupinho de amigos para passar o tempo dele aqui na terra, não. Ele instituiu naqueles 12 o mistério salvífico. É através de vocês que o mundo vai ser salvo. Ele disse para aqueles apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16. E quem me rejeita, rejeita o Pai. Lucas 10:16. Aquela igreja que Jesus fundou não foi uma brincadeira, não. Foi o mistério salvífico, diz o documento. Lá em Lucas 12:32, Jesus disse para a sua igreja: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Uma coisa que o documento destaca, gente, é que não existe reino de Deus sem a igreja. O Concílio Vaticano II já tinha dito, e o documento reforça: a igreja é o germe do reino de Deus. A igreja é a semente do reino de Deus. Quando a igreja expandir-se pela terra inteira, o mundo inteiro conhecerá o reino de Deus. Então não se pode separar a missão da igreja da missão de Jesus Cristo do reino de Deus. Compreenderam? Chega de relativismo religioso. Jesus Cristo desceu a este mundo para instituir a sua igreja. Ele disse a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Esse minha é um pronome possessivo. A minha igreja. E ele não disse as minhas, ou ele não disse uma igreja de maneira indefinida. Não, ele disse de maneira definida, de maneira singular: sobre ti edificarei a minha igreja. Não tem outra. O que esse documento bate e rebate é isso: não existe outra igreja. Não se iludam, não se iludam, não tem outra igreja. Todos aqueles que foram batizados, mesmo em outras denominações, fazem parte dessa igreja, embora estejam numa comunhão imperfeita. Por quê? Porque você pertence à igreja de Cristo pelo batismo. Se você foi batizado de maneira válida, ainda que não aceita, mas se foi derramado água na tua cabeça e foi dito com fé: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é cristão, você pertence à igreja de Cristo, embora você não esteja em comunhão com a igreja de Cristo. Essa é outra questão, não é? Por isso nós chamamos de irmãos separados. São irmãos, mas infelizmente estão separados.
E eu aqui não quero atirar a pedra deles, não. O que eu quero aqui é chamá-los de volta. Voltem, irmãos separados, voltem, façam a comunhão perfeita com a igreja, abracem os sacramentos que vocês não têm, abracem a devoção todas que a nossa igreja riquíssima tem, abrace, né, o primado do Papa. Vocês vão ser felizes desde a raiz. Sabe, gente, é uma acusação perversa contra a nossa igreja católica, de que a nossa igreja católica, a partir do século III, século IV, ela errou o caminho. E os primeiros papas desvirtuaram a tradição de Deus, enchendo de tradição dos homens, inventando culto a Maria, inventando culto aos santos, etc, etc. É preciso a gente se defender dessa ofensa muito grave. Na última ceia, Jesus disse para os apóstolos: vocês não estão preparados para tudo que eu tenho para ensinar-lhes agora, mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16:13. Jesus garantiu na última ceia, 3 vezes: o Espírito Santo relembrará vocês tudo o que eu disse, o Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele disse isso antes de ir para o céu. Ora, meus irmãos, para alguém dizer que essa igreja errou o caminho lá no século III, é preciso então dizer que Jesus abandonou a sua igreja. Para eu aceitar uma tese dessa, na minha cabeça lógica de físico e de matemático, para eu aceitar uma tese dessa, eu tenho que olhar para Jesus e dizer: Jesus, cadê a promessa que o Senhor fez naquela ceia, naquela santa ceia, que o Senhor disse que a igreja, o Senhor estaria nessa igreja para sempre, o Espírito Santo ensinaria todas as coisas à tua igreja. Como Jesus agora, existe gente aqui dizendo, um Lutero, um Calvino, um Zwinglio, um não sei quem mais, dizendo que essa igreja errou o caminho. Jesus, então o Senhor abandonou a tua igreja? Jesus, sinto muito, então o Senhor é um farsante. Jesus, sinto muito, então o Senhor é um mentiroso. Porque o Senhor, como Deus, tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor garantiu que essa igreja seria guiada infalivelmente pelo Espírito Santo, e agora tem gente aqui dizendo que essa igreja errou o caminho. Gente, para aceitar as heresias protestantes, eu teria que dizer isso para Jesus antes. A minha cabeça de físico é uma cabeça, não é uma cabeça de psicólogo, não, é uma cabeça de físico, de matemático, quer ver as coisas preto no branco. Mas jamais a gente pode olhar para Jesus e dizer: o Senhor mentiu. Jamais você pode olhar para Deus e dizer: o Senhor foi um farsante. Porque Deus é Deus exatamente porque não pode errar, porque não pode mentir, porque não pode falhar. Se Deus falhasse, deixaria de ser Deus. Então, como Deus não pode falhar porque é Deus, a promessa dele é de pé, e essa igreja nunca errou esse caminho. É a nossa igreja santa, católica, apostólica. Que bom que vocês entenderam. Que bom que vocês entenderam. Eu quero terminar citando 2 versículos da Bíblia. São Paulo, quando escreve para São Timóteo, diz assim, gente, 1 Timóteo 2,4: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Preste atenção nisso. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, essa verdade que a igreja tem para nós. E depois, um pouquinho na frente, 1 Timóteo 3,15, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, a igreja é o fundamento, o alicerce da verdade. E a verdade que salva, meus irmãos. Por que nós temos que insistir nessa questão da igreja, no ensinamento da igreja? Porque aí está a verdade. Por que a igreja, por que Jesus deixou os seus apóstolos? Os apóstolos deixaram os bispos, e os bispos estão aqui hoje na nossa igreja para guardar esse depósito da fé, que é a verdade que salva. Compreenderam? É isso que nosso Brasil precisa. Nosso Brasil precisa de uma canção nova que entre em cada lar e que leve essa verdade da Santa Igreja Católica para a casa de vocês. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.